Bom, nós vamos dar início, então, aqui à discussão dos casos. Lembrando que esse treinamento é justamente desse formato que é a prova prática de vocês. Vão projetar um caso lá da clínica e você vai dar os achados de imagem e a hipótese diagnóstica. Esse é o formato de uma prova multimídia, geralmente, né? Então, nós temos aqui o primeiro casinho, que é de tomografia, e nós temos um paciente, gênero masculino, né, com uma TC de abdômen. Então, se for uma prova oral, né, você já começa falando, uma tomografia computadorizada do abdômen, no plano axial, a gente percebe que é um exame sem contraste, né, e pode baixar. Então, pode passar. Aqui nós temos, então, a transição tóraco-abdominal. E é claro que a gente olha o exame por inteiro, né? O objetivo de vocês. Mas a gente já vê que tem uma imagem ovalada, para um pouquinho aí. Uma imagem ovalada hipodensa localizada no segmento 8 hepático, ou 7 hepático, perdão. E a gente vai ver o comportamento dessa lesão nas outras fases do estudo. Lembrar que o fígado ele tem que ser avaliado num estudo trifásico, né? E aí a gente vai ver o comportamento na fase arterial, portal e tardia, para ver como se comporta essa lesão e chegar à hipótese diagnóstica. Uma coisa que tem que ficar bem perceptível é o seguinte: esse fígado, ele não tem sinais de hepatopatia crônica, ou seja, ele não tem o contorno irregular, serrilhado, densidade heterogênea, não tem inversão das relações do lobo hepático esquerdo e direito, não tem nada disso. Então, é um fígado são. Ou seja, isso já diminui, já leva a gente para outro pensamento. Quando é um fígado cirrótico, a gente já vai pensar em outras hipóteses diagnósticas, dentre elas o CHC, né? Mas pode passar, continuar passando aí. Vocês viram que ela colocou 2 róis ali, certamente para medir a densidade do fígado e do baço. E pode passar mais rápido aí. Exame sem outras particularidades até então. Ok, então vamos para a próxima fase agora, fase arterial. Primeira coisa, como é que eu sei que é a fase arterial? Pode pegar os finos, isso. Aí vai passando aí, por favor. Primeira coisa, o contraste está na artéria, né? E pode passar, baixar. Para lá na lesão hepática, volta. Então, aqui a gente já vê alguns achados em relação à lesão hepática. Mas antes de falar da lesão hepática propriamente dita, passa lá para o rim, que eu imagino que era o que você ia chegar lá para mostrar. O baço ele está de aspecto rendilhado, que enfatiza que é uma fase arterial, e o rim está na fase córtico-medular, que também enfatiza que é um estudo arterial. Aí pode voltar lá para a lesão hepática de novo. Então, a gente vê que tem já um realce na fase arterial de aspecto globuliforme e centrípeto, que é o que a gente vai ver nas próximas fases. Então, por enquanto, tem um aspecto já umas imagens arterial. É uma lesão hipervascular? Não. Ela não se impregna mais que 50% na fase arterial. Então, ainda não é uma lesão hipervascular para a gente caracterizar. Por quê? Porque se for hipervascular, a gente pensa em hiperplasia nodular focal, no adenoma. Então, não é esse o caso.
Coloca na portal agora, por favor. E aqui leva aquela imagem, aquela ideia que eu falei para vocês, que está fechando mais a lesão, né? E parece que está fechando mais na periferia. A gente vai olhar na fase mais tardia como é esse comportamento do preenchimento dessa imagem, né? Chamando a atenção agora na fase venosa, que as veias aparecem, né? Fase portal e venosa, as veias ficam evidentes. E vejam realmente que a lesão está à direita da hepática direita. Então, realmente é o segmento 7, como nós tínhamos falado. E acima do ramo portal, que vai aparecer aí daqui a pouquinho mais embaixo. Aí, ó, ramo portal, então, está acima do ramo portal e, consequentemente, a gente pensa numa lesão de fase de segmento 7, né? Que está acima da veia porta. E olhem que realmente enfatiza de ser uma fase venosa, por quê? Porque o contraste nos rins está homogêneo, né? Então, está na fase nefrográfica e realmente enfatiza da fase portal. Coloca na fase tardia, por gentileza. Já na fase tardia, ou de equilíbrio, vocês percebem o seguinte, o contraste, ele já está sendo eliminado, excretado, né? E isso fala a favor, então, de realmente ser uma lesão, de ser uma fase de equilíbrio tardia, excretora também é chamado, né? E essas são as apresentações das fases, arterial, portal e tardia. E vocês conseguem, então, fechar como estudo trifásico. Mas vamos ver como ficou a lesão, então, na fase tardia. Vejam que a lesão praticamente se preencheu toda pelo meio de contraste. E a ideia que deu durante as fases é que ela teve um realce globuliforme centrípeto com tendência à homogeneização nas fases mais tardias. Isso é o aspecto clássico de um hemangioma, um hemangioma tipo 2. Então, essa era a descrição que vocês tinham que colocar, uma imagem ovalada, hipodensa, com realce ou impregnação, globuliforme, centrípeta, com tendência à homogeneização nas fases mais tardias, no segmento 7, hepático. Aí a hipótese diagnóstica seria um hemangioma hepático. E essa contemplaria a resposta da questão. Ok? Próximo casinho, então, agora é um raio-x de coluna, não é isso? É. Então, a gente tem que colocar que é uma radiografia de coluna lombar nas incidências AP e perfil. Se, assim, você observar, não tem tanta escoliose, né? Tanto que o exame foi até repetido porque ele estava meio torto. Mas no AP, sem grandes particularidades, vamos para o perfil. E aqui, então, a gente vê que existe, contém, de baixo para cima, conta aí, Ana, 5, L5, L4, L3, L2. Compara a altura de L3 com a altura de L2. Existe um colapso parcial de L2. E esse aspecto, então, é compatível, você pode até medir, como a Ana está fazendo, né? Acima de 30% de perda da altura da vértebra, a gente já considera fratura. Então, tem um colapso parcial do corpo vertebral de L2, com uma retrolistese também mínima de L2, nesse nível aí de L5 que ela está mostrando, tá? Mas se vocês minimamente colocassem o colapso parcial, eu já ficaria feliz. Mas pelo menos colocar o colapso parcial aí de L2, que caracteriza a fratura.
E aí, esse paciente certamente foi vítima de trauma, né? E esse é o diagnóstico dele. Então, vocês poderiam colocar como redução da altura ou colapso parcial do corpo de L2. Próximo casinho, raio-x de cotovelo. Paciente vítima de trauma, né? E aí, vocês têm que falar que a radiologia que é uma radiografia de cotovelo, incidências AP e perfil, certo? Vejam o seguinte, olhem a cabeça do rádio desse paciente e vejam que há uma irregularidade da cortical, ali onde a Ana está apontando. Então, esse aspecto aí é compatível com fratura oblíqua, né? Com leve desalinhamento do fragmento ósseo. E no perfil, a gente não vê bem essa lesão, mas ela está ali presente, mas o perfil é mais difícil para ver, né? Tem uma irregularidadezinha bem onde a Ana acabou de apontar ali, na parte da cabeça, isso. Mas o aspecto é compatível com fratura da cabeça do rádio. Era isso que vocês tinham que colocar na hipótese diagnóstica de vocês e lembrar de escrever as incidências, né? AP e perfil do cotovelo. Ah, e qual cotovelo? Volta lá, Ana. Também é importantíssimo vocês falarem qual é o cotovelo. Tinha cola ali, mas olhar o paciente de frente, é o cotovelo, então a cabeça do rádio vai estar externa, então o cotovelo direito, certo? Próximo casinho. Um paciente, né, gênero masculino, que eu tô sem as historinhas aqui, Ana. Tu tá com a história aí? Não tô conseguindo abrir aqui a minha agora. Vou mandar para você só um minutinho. Enfim, o paciente tem um raio-x de tórax, incidência em PA, e vocês veem que a primeira coisa que vocês têm que olhar nesse exame é avaliar a técnica do exame. Então, na provinha, na provinha de vocês iam ter que colocar o exame, iam ter que avaliar a técnica RIP e M. Então, R de rotação, o exame está um pouco rodado, você vai comparar a equidistância dos processos espinhosos em relação à cabeça das clavículas. O I de inspiração, ele poderia ter respirado melhor, né? Mas, enfim, tá com obrigada. Colocaram aqui, paciente gênero masculino, 69 anos, avaliação da cirurgia geral. Então, esse é um paciente que já tinha sido abordado cirurgicamente, né? Eu dei a dica para vocês, mas a gente vai mostrar por que é essa historinha. Mas ainda na parte técnica, o I de inspiração, vocês iam contar os arcos costais posteriores, né, em relação à hemicúpula diafragmática. A direita está comprometida, porque a gente sabe que tem alteração, então a gente pode contar em relação à esquerda, mas mesmo assim, ele poderia ter respirado melhor, então uma inspiração insuficiente, né? E o P de penetração, na verdade, a penetração aí tá ok, a gente pode janelar, então poderia estar um pouquinho menos penetrado, mas isso aí você janela, né? Então, o P eu não consideraria tanto. E o M não teve movimentação. Agora vamos para as alterações. Compare um lado com o outro, e lembre-se, né? Vocês têm que colocar que a radiografia de tórax em PA e perfil, nós estamos agora na PA, e vejam que tem uma opacidade acometendo o terço inferior do hemitórax direito
né, associado a velamento do seio costofrênico ipsilateral, que caracteriza derrame pleural sob drenagem. Mostra o dreno aí, Ana. E aí, esse dreno, vocês tinham que falar a extremidade distal deles, tá? É inferior, e a gente vai ver no perfil como é que está a outra porção, se é anterior, posterior, mas a gente vai passar daqui a pouco para o perfil. Vamos explorar ainda um pouquinho mais o PA. Além disso, tem atelectasias laminares na base pulmonar esquerda. Lá na base pulmonar esquerda tem as atelectasias, as opacidades em faixa. Ok? E a área cardíaca tá, você mediria, né? Mostra aí, Ana, como é que faria. Mediria o índice cardiotorácico aí. Isso. Então, tá de dimensões limítrofes, ok? E a aorta levemente proeminente, a crosta da aorta. Mas minimamente, o que vocês tinham que falar? Opacidade no terço inferior do hemitórax direito, com velamento do seio, caracterizando derrame pleural, sob drenagem, cujo dreno apresenta extremidade distal. Agora mostra lá, Ana, o perfil para a gente falar onde é que está o dreno. Ó, está acotovelado e em situação inferior, né? Por que isso é importante? Porque vocês que vão ver se o dreno está bem posicionado ou não. Esse dreno, vocês acham que tem que reposicionar, sim ou não? E por quê? Cara, os alunos do grupo 1, tem ninguém aí? Tem sim, professora. Que reposicionar. Isso. Tem que reposicionar por quê? Porque tem que ficar, tem que drenar. E se tiver acotovelado, se tiver dobrado assim, isso, exato. Além do acotovelamento, ele tem que estar em situação, como foi colocado no chat, né? Em situação idealmente póstero superior, se for pneumotórax, né? Aí, se for um derrame pleural pequeno, não precisa estar tão superior, mas tem que estar posterior, porque o paciente, quando deita, ele vai ficar em nível, né? Então, tem que drenar nessa região, mas tem que realmente estar minimamente póstero superior, idealmente, tá? Principalmente se for pneumotórax, que não é o caso, mas tem que estar por conta da questão da drenagem ser mais evidente dessa forma, principalmente o paciente fica mais em decúbito, né? E era isso. Próximo casinho. Um paciente, gênero masculino, 33 anos, com relato de tosse e febre há 3 dias. Ok? Então, se tem tosse e febre há 3 dias, a gente vai pensar em um processo infeccioso, né? E vamos, então, buscar alguma coisa que justifique, ou uma consolidação, um infiltrado, e é isso que a gente vai buscar na imagem. Percebam o seguinte, nós temos uma opacidade, né, acometendo ali o terço inferior do hemitórax direito. Antes disso, a técnica tá ok, né, tem a rotação tá ok, tá centrado, tá bem inspirado, e aí a técnica do exame está adequada. Mas a gente realmente tem a opacidade, como a Ana apontou, ali no terço inferior do emitório do pulmão direito, sendo que a gente vai olhar no perfil onde está essa imagem, né? E aí, onde está projetada essa imagem? Lábio inferior e lobo médio, né, professora? Isso aí. Por quê?
Mostra aí, Ana, onde é que está a alteração no perfil. Na verdade, assim, vamos lá. A lesão é isso aqui, ó. Então, é lobo inferior, ok? E no PA, confirma lá. A dúvida seria realmente seria lobo inferior ou lobo médio, mas é realmente só lobo inferior, ok? Professora, mas essa perda do sinal da silhueta não justificaria ter alguma lesão no lobo médio que se interpôs com a área cardíaca que a gente não consegue visualizar? Mas tu achou que perdeu a silhueta? Eu achei que tá tão bem evidente aí. Assumo que eu achei, professora, mas quem sou eu, né? Isso é, tem uma linha pretinha aí delimitando, tu não achaste, não? Enfim, na verdade a alteração tá lá no lobo inferior, tá? Isso aqui, ter cuidado para não confundir com o hilo que você está vendo ali, ó. Talvez foi isso ó, aí, tá? É porque parece que a borda tá um pouco borrada. Então, eu acho que a gente tem a impressão que teria realmente uma perda de sinal. Entendi. Vamos pro perfil. E aí, onde vocês acham que estaria o óleo aí? Onde estaria a alteração? Se fosse, então, no lobo médio, o que vocês achariam que seria? Bom, professora, como seria a nossa suposição do lobo médio, eu acho que a área cardíaca estaria meio que sobrepondo. Então, realmente, no perfil a gente não consegue visualizar bem essa lesão em lobo médio. Seria só na base daquele supondo por conta da perda do sinal da silhueta. Mas aqui no perfil claramente tá bem localizado no inferior. Tem até um sinal aí, nesse exame, que se chama sinal do gradiente. Quando é lobo inferior, mostra aí, Ana, para eles como é o sinal do sinal do gradiente. Em condições normais, a coluna ia estar ficando escurinha para o final. E aí, ela estava escurecendo e voltou a ficar branco. Por quê? Porque tem uma projeção da opacidade sobre a coluna vertebral. É justamente isso. Então, tem lobo inferior direito. O que deve ter gerado dúvida em vocês é porque tem uma proeminência lá também, que até no perfil dá para ver. Mostra aí o I, Luana, para eles. Isso. E no perfil lá também está evidente que tem uma proeminência lá. Aí, de acordo com o que vocês escreveram na provinha, a forma como vocês escreveram, eu vou ver o que eu vou considerar, tá bom? Professora, a minha dúvida é se no lobo médio tivesse o borramento, eu poderia confirmar mesmo sem ver no perfil? Consegue confirmar, sim. Na verdade, você vê a projeção. Você consegue confirmar nos dois. A não ser que seja uma coisa muito tênue, que um infiltrado muito incipiente, uma coisa assim, mas no geral você consegue confirmar sim. Você consegue ver nas duas incidências, vê no perfil e no PA e confirma no perfil. Isso eu estou falando de um raio-x, né, de qualidade, né, que é o raio-x que vocês estão vendo. Esse raio-x é maravilhoso, assim, né, por ser meu, não, mas é top das galáxias, assim, eu falo que ele é muito bom. Mas se for no analógico, aí fica realmente difícil mesmo. Às vezes você não vê porque estoura tanto a imagem do coração, né, da área cardíaca, que você não consegue ver no perfil, tá? Isso eu estou falando num exame digital, num exame desse bonito, assim, que dá para trabalhar a imagem, ok? Certo. Bom, então acho que a gente fechou os casinhos do grupo 1, vamos para os casinhos do grupo 2. Então, nós temos um paciente do gênero masculino, 67 anos, em avaliação de nódulo hepático evidenciado
em ultrassonografia prévia. Que a gente já conversou, se você tiver uma lesão focal hepática, né, você tem que investigar, principalmente maior do que 1 centímetro, tem que investigar com outros exames de imagem, exceto se for uma lesão clássica, né, cisto, por exemplo, ou uma hemangioma clássica, que você não tenha dúvidas, que o paciente seja totalmente assintomático, enfim. Mas, no geral, você prossegue a investigação com tomografia computadorizada do abdômen e estudo trifásico. Eu não vou repetir as questões do arterial, portal e tardio, né, que eu pressuponho que vocês já entenderam. E a gente vai mostrar agora, então, a tomografia. Pode passar, Ana. Então, diferente daquele outro caso, a gente já está diante de um fígado que tem proeminência do lobo esquerdo, redução do lobo direito, acentuação das cissuras, contorno irregular, levemente irregular e densidade difusamente heterogênea, que confere critérios de hepatopatia crônica. Principalmente nesses casos, lembrar que pacientes que têm hepatopatia crônica, eles fazem de rastreio de forma semestral ou anual, preferencialmente semestral, rastreio para CHC por ultrassonografia. Se a gente identifica uma lesão focal hepática maior do que 1 centímetro, a gente tem que prosseguir a investigação com tomografia, estudo trifásico, para ver se não é um CHC. Fora isso, esse paciente tinha pequena ascite, tinha líquido no espaço perihepático direito. Mostra aí, Ana, por favor, o espaço perihepático direito. Perfeito. Aí, ali a gordurinha desce mais pro direito. Isso, para perto do fígado lá, pro lobo hepático direito, para eles verem. Aí, perfeito. E o baço, a gente teria que medir, fazer o índice esplênico para poder ver se está aumentado. Mede nos 3 eixos e multiplica. Mas, enfim, dando continuidade, tem alguma coisa, alguma lesão exofítica já ali no lobo hepático direito, visualmente aí. Agora a gente vai ver no estudo trifásico, né? Tem um espessamento da adrenal esquerda. Isso. Perfeito. Pode baixar. E tem divertículos cólicos, sem sinais inflamatórios. Tem um cálculozinho à esquerda também. Aí, ó, mostra aí, Ana. Perfeito. Um grupamento caliciano médio. Pode descer, descer, descer. Calcificações vasculares. Ok. Agora vamos para o estudo arterial. Pode passar. Bom, então na fase arterial. Opa. Pulou lá o fígado. Então, volta aí, por favor. A gente tem uma lesão ali, ó. Ana, tenta passar de um por um, ver se tu consegue, que eu acho que a internet está fazendo pular a imagem. Isso, perfeito. Então,
Na verdade, aqui é só para confirmar mais uma vez, sinais de hepatopatia, tem então a fase arterial não mostrou nenhuma lesão hipervascular, na verdade, só está a aorta preenchida e aparecendo a veia cava ali do ladinho da aorta. E mostra a fase portal. Alguém sabe por que eu estava olhando a fase arterial para saber se tinha alguma lesão hipervascular? Ó, alunos do grupo 2. Não tem ninguém do grupo 2? Oi, professora, tá falhando um pouco aqui. A senhora pode repetir? Por que que não tem, que eu avaliei a fase arterial nesse exame em busca de lesão hipervascular? Qual é a minha preocupação? No caso de uma área tumoral dele? De neoplasia? Sim. Qual neoplasia? O CHC dele? Isso. Como é que caracteriza um CHC? Isso. A Maíra escreveu lá no grupo, no chat, para descartar CHC. Perfeito. CHC é uma lesão hipervascular com lavagem e formação de cápsula. Esse é o critério clássico de CHC. Ele não tinha até então, né? Mas tem a hepatopatia crônica, tem a ascite, tem circulação colateral, que eu deixei para mostrar agora na fase venosa. Pode passar aí, Ana, para a gente ver. Tem esplenomegalia, sim. Depois a Ana mostra para vocês que dá para medir nos 3 planos. E, ó, aí, bem aí, Ana, pode parar. Junto do... Isso. São as gástricas curtas. Essa daí é a circulação colateral. Essa minha aluna brilha, né, Ana? Vamos lá. Próxima fase equilíbrio, fase tardia. Na fase tardia, a ideia é ver se tem alguma lavagem, alguma lesão que lave, que tenha o washout. O que é isso? A lesão ela vai ficar mais hipodensa do que o parênquima hepático. Por quê? Porque o contraste vai passar mais rapidamente por essa lesão. E aí, isso caracteriza o washout. O paciente não tinha o washout. Ou seja, também tem uma hérnia de hiato, mas se vocês não colocassem, eu não descontaria ponto. Mas vocês teriam que colocar os achados de hepatopatia crônica, a ascite, a hipertensão portal, que caracteriza, né, a ascite, esplenomegalia, circulação colateral e a lesão na adrenal esquerda. Ok? Então, se não visse o divertículo, eu também não ia descontar, não. Mas esses teriam que ter para cumprir as chaves da prova, tá? Vamos para outro casinho, então, Ana. Próximo casinho é uma paciente masculina. Deixa eu ver aqui, só falar a historinha. Masculino, 7 anos, procurou pronto atendimento após trauma jogando futebol. Mesmo que eu não falasse a faixa etária, vocês já teriam que saber que essa é a faixa etária pediátrica. Por quê? Porque as fises estão abertas, como a Ana está mostrando ali, ok? E aí ter cuidado com isso para não achar que tudo é fratura. Na verdade, essas são as topografias das metáfises e são normais. A gente está vendo, então, uma radiografia de ombro, incidências AP e perfil, e tem uma fratura. Mostra aí, Ana. Isso. Fratura oblíqua acometendo aí. Vamos ver se é oblíqua mesmo. No perfil, mostra lá, Ana. Tem que olhar nas duas incidências, por quê? Porque a espiral, ela aparece transversa de um jeito e oblíqua do outro, né? Mas tinha fraturinha mesmo aí. Aí aqui, você teria que falar para mim, ó, fratura acometendo a região diafisária proximal
do úmero, né? E aí essa é a descrição e o diagnóstico do caso, ok? Próximo casinho. Paciente, gênero masculino, 62 anos, realizado exames pré-operatórios, ok? E, na verdade, o que a gente está mostrando aí é um raio-x, na verdade, assim, estão colocando aqui no chat que, alegando que não colocaram as incidências. Mas eu falei várias vezes para vocês que quando vocês estivessem na hora da prova, quem estava comigo na semana passada, eu até falei, olha, comecem o exame falando qual é o tipo do exame, quais são as incidências, quais são as fases, eu falei isso em aula, e aí realmente não vou ser benevolente nesse aspecto não, tá? Que isso aqui é minimamente para mostrar que vocês estão sabendo as incidências, né? E se o técnico escreve errado? Já aconteceu, já acontece, inclusive, muitas vezes. O técnico escreve errado a incidência, e aí você vai na onda do técnico. Da mesma forma, o técnico escreve o lado errado, tá? Então, vocês têm que saber. E o principal, sabe? Para saber, eu ter certeza que vocês estão sabendo pedir o exame, né? Tá bem? Então, vamos lá. Estamos aqui diante, então, de um raio-x de coluna, né? Essa é a incidência perfil, coluna lombar, tem que falar o segmento. E a coisa que chama atenção aí é uma anterolistese. Aí a gente divide para saber os graus, né? Em grau 1, 2, 3, 4. Ok? E aí vocês teriam que falar tanto qual é o desvio, se é uma anterolistese, uma retrolistese, que não é o caso, é uma anterolistese. O grau e qual é a vértebra que está escorregada. Então, a anterolistese, grupo, qual vocês colocaram? Grau, grupo 2. Enfim, o grupo está mudo, Ana. Continua. Mostra aí. Até a metade é 50%, a gente se baseia, né? E até 50% é grau 2. 25% é grau 1. 25 a 50 é grau 2. 25, mais que 50%, até 75% é grau 3. E grau 4, 100%. E grau 5, mais do que 100%. Na verdade, cai a vértebra, né? Que é o chapéu de Napoleão. Então, nós temos uma anterolistese e tem redução do espaço intervertebral de L5-S1. E aí a Ana está até mostrando aí para medir, que você pode medir para ver que está reduzido. Fora isso, aí você tem que avaliar. Não ia pedir isso de vocês, mas tem que avaliar se é degenerativo ou se é por fratura, né? Ou por solução de continuidade das pás interarticulares, que são as articulações interapofisárias. E aí, se for espondilólise, que é essa solução de continuidade, também dá escorregamento da vértebra. Ok? Próximo casinho. É um raio-x de tórax de uma paciente, na verdade, de um paciente, né? Gênero masculino, 43 anos, com queixa de dor torácica e tosse. Então, primeira coisa, avaliar a técnica, como a gente já falou toda, eu já vou falar o que está alterado ou não. Tem uma rotação, né? O exame está rodado. Isso, perfeito. A cabeça da clavícula do lado esquerdo está mais próxima do que a do direito. Ele inspirou bem, mas está bem inspirado até demais. A gente vai ver por quê.
E a penetração, como eu falei, eu não vou ser incisiva na penetração, porque a gente pode janelar aqui. E a gente já começa comparando bilateralidade e simetria. Vocês podem perceber que existem umas imagens alongadas, hipertransparentes, né? Isso. Fora isso, tem umas estrias densas no ápice pulmonar direito, que são de componente atelectásico, tem, exato, aí. Fora isso, a gente também vê, tem uma opacidade nodular, lá no terço inferior do pulmão direito, bem pequenininho, não, direito, isso aí, perfeito. E a gente vê que esse pulmão está expandido, tem uma retificação das hemicúpulas diafragmáticas, que certamente vai ser melhor vista no perfil. A aorta está alongada, a área cardíaca está preservada. E os seios costofrênicos estão livres, que eu esqueci de falar. Isso é importante colocar. E aqui a gente vê que tem um aumento do espaço retroesternal. Isso. E isso mostra que tem um aumento do eixo anteroposterior do tórax. E fora isso, tem uns colapsos parciais, que é um achado adicional. Isso, da coluna vertebral. Então, o que esse paciente tem? Ele tem sinais de enfisema com bolhas subpleurais e tem esses colapsos parciais aí das vértebras. Ok. Lembrar que enfisema é encontrado em apenas 1/3 dos casos de raio-x de bolhas subpleurais, é encontrado em apenas 1/3 dos casos de enfisema. Não é muito comum, mas é clássico de enfisema. Próximo casinho é um paciente, deixa eu ver a historinha aqui. Gênero masculino. E peraí que eu já me perdi na história, só um pouquinho. Vocês estão com a história aí? Que aqui no meu tá cortado. Então, deve ser tosse e emagrecimento. Eu não tô lembrada aqui da historinha dele, tá cortada aqui para mim. Certamente é isso. E o que chama a atenção, vocês vão falar da técnica, etc. Mas o que chama a atenção nesse caso, do torasquitócio dele. Então, perfeito. Masculino, né? Essa é a historinha dele. E aí a gente chama a atenção que existe uma opacidade no terço superior do pulmão direito, associado a um aumento daquela faixa paratraqueal direita, né? E isso fala, e também essa traqueia está retraída para aquele lado. Então, quase que forma um sinal de S de Golden aí. Mas a hipótese diagnóstica que a gente tem que pensar coloca no perfil, Ana, por favor. Para mostrar antes da hipótese. Vejam que a opacidade realmente projetada lá no lobo superior direito, né, no ápice pulmonar direito. E assim, vocês teriam que verificar a hipótese que a gente pensa, né, se, como não falou em febre, enfim, esse paciente deve ter síndrome consumptiva, e a gente tem que pensar na possibilidade de, aí vocês vão me colocar, se tiver síndrome consumptiva, vocês pensariam numa neoplasia, mas se tiver só tosse, dispneia e febre,
aí vocês vão pensar em um processo infeccioso, certo? É claro que isso faz toda a diferença para a gente pensar na hipótese diagnóstica do paciente, tá? Porque aí vocês vão pensar numa neoplasia, as hipóteses diagnósticas seriam essas, uma neoplasia do ápice pulmonar direito ou um processo infeccioso do lobo superior direito. Os dois se manifestam com opacidades, certo? Então, essas seriam as hipóteses diagnósticas para esse caso. E aí vocês precisariam me descrever. Só volta aqui, Ana, para eu mostrar um negócio para eles. Vejam que, como eu estava falando, essa traqueia está retraída. Se em vigência de um realmente processo neoplásico endobrônquico, que vai acontecer realmente isso, a atelectasia retrai a traqueia, a atelectasia, que por conta da alimentação brônquica, ela vai surgir, e que é a atelectasia de um tumor endobrônquico, e vai retrair a traqueia por esse motivo. Mas tem outra situação aí. Se for realmente um processo consolidativo, digamos, se o paciente tiver febre vespertina, etc., ele pode ter uma tuberculose aí, e aí eu ter que fazer uma tomografia. Então, já estou dando a resposta para vocês. Qual é a próxima conduta desse caso? Pedir uma tomografia computadorizada para investigar. A elucidação vai vir dessa avaliação a posteriori, ok? Então, essas seriam as hipóteses, e vocês vão elucidar, confirmar o diagnóstico com tomografia computadorizada. Próximo casinho. Agora são os do grupo 3. Paciente, gênero feminino, 67 anos, relata intensa lombalgia à esquerda, 12 horas. Então, a gente está diante de uma tomografia computadorizada do abdômen, sem contraste, e vamos procurar causas de lombalgia à esquerda, né? Pode descer, Ana. Então, a primeira coisa que a gente vê aí é uma esteatose hepática. Essa esteatose é determinada porque a densidade do fígado está menor do que o baço. E a gente começa a ver os rins. A gente já vê que tem cálculo renal à direita, no cálice renal ali. Isso, perfeito. E, pode passar, baixar. A gente tem uma moderada dilatação já do sistema coletor à esquerda. Também tem cálculo renal à esquerda. Isso. E a gente vê que tem outro cálculozinho à direita também, mas a gente vê que tem uma moderada dilatação do sistema pielocalicinal à esquerda. E aí a gente vai acompanhar agora esse ureter, para ver se tem alguma coisa que justifique esse fator obstrutivo, certo? Então, descendo, a gente vai seguindo e continua o ureter dilatado, a gente vê calcificações vasculares, pode descer. E aí a gente vê um cálculo. E aí, o que vocês devem fazer é medir o tamanho do cálculo, reconstrói no coronal, Ana, e mede o cálculo. Medir o tamanho do cálculo, a densidade do cálculo, e falar que tem moderada dilatação do sistema coletor a montante. Então, impressão diagnóstica é uma ureterolitíase à esquerda obstrutiva, certo?
além de nefrolitíase bilateral. Coloca nos dois, abre dois, aperta com o botão direito do mouse em cima do... Isso aí. Aí puxa o outro para o lado, aí deixa um no coronal e um no sagital, que é aí para eles verem onde está o cálculo. Puxa outro fininho ali, porque senão ele não vai conseguir fazer, que ele abriu o de córtex espesso. Isso. E aí coloca para aparecer full ali, todas as informações. Isso, que vai aparecer a linhazinha para eles acompanharem. Essa linha é a marcação de onde o plano axial está aparecendo aí para vocês, o nível. Pronto, aí. Aí agora vai para o coronal, clica para ficar no nível lá. Isso. Aí. Aí dá um zoom e mede para eles. Dá um zoom primeiro aí. Perfeito. Então, tem 6 Professora, milímetros. aí a gente estaria no cruzamento dos vasos ilíacos, né? Sim. Cruzamento dos vasos ilíacos, terço médio. Perfeito. Então, com cálculo de 6 milímetros, dá para medir a densidade também, enquanto a Ana mede a densidade. Professora, Em relação... Oi. eu medi esse cálculo aí transversalmente. Aí eu coloquei 5,3. Tá errado? Esse é um erro que muita gente comete, porque o que é que acontece? 1 milímetro já faz diferença para a condução desse paciente. Digamos, aqui não fez diferença muito, porque ainda está naquele borderline. Agora, se fosse um cálculo de 7 e você tivesse medido 6, entendeu? Isso muda a conduta. Por isso que é importante você medir no maior eixo, que é o coronal. E o cálculo, por que eu estou enfatizando isso? Que era o que eu ia explicar agora. Cálculos até 4 milímetros, eles saem espontaneamente. De 4 a 7 é uma incógnita, é uma interrogação. E acima de 7 milímetros, geralmente é cirúrgico. E isso é importante a gente falar para o urologista. E quando o urologista vai avaliar, ele avalia isso, para saber se ele vai precisar intervir ou não para a eliminação desse cálculo, certo? Então, essa informação é fundamental. Outra é isso que a Ana fez, ela mediu a densidade do cálculo, eu só não estou conseguindo enxergar, e puxa um pouquinho esse número aí, tá dando qual aí? Acho que deu 953, é isso? 9 alguma coisa? 999. Então, cálculos muito densos, eles não respondem à fragmentação. E aí eles não vão responder, então, a uma tripsia. E acima de 1.000 unidades Hounsfield eles não respondem, né? É claro que esse cálculo aí, eles não vão fragmentar, né? Eles esperam expulsar o período expulsivo, ou eles vão tirar. Mas essa informação é importante para cálculos mais acima. Ok? Vamos então para o próximo casinho. Paciente, gênero masculino, 46 anos, procurou pronto atendimento com queixa de dor abdominal. E aqui nós estamos diante de um caso que eu peguei com Ingrid, ela não está aqui no momento, eu acho, não sei, mas ela comprovou comigo que se vocês não souberem dar o diagnóstico, o paciente vai literalmente morrer. É isso que vai acontecer. Porque se vocês vão ver o exame e vocês que vão tomar a conduta. Estou com dúvida, agora vou ligar para o radiologista e perguntar. Não, tenho certeza, vou chamar o cirurgião. Vocês vão ter que tomar a condução do caso. Porque, senão,
vocês dão alta para o paciente e o paciente vai a óbito, certo? E é fato, acontece mesmo. E por que isso é importante? Porque muda totalmente o desfecho de um paciente, que poderia ser curativo, certo? E estou fazendo esse terrorzinho porque realmente eu fiquei bem chateada mesmo, assim, de que tem pessoas que não sabem ver exames de imagem ainda. E aí isso é muito triste, né? Que quem paga é o paciente. Bom, mas continuando aqui, vamos lá. Nós temos, desculpem o desabafo, mas é verdade, o caso foi um paciente exatamente assim. Ele tinha sinal de Higler, tinha gás fora de alça, e não foi visto. E a gente, quando viu, eu fui dar o laudo, eu liguei para o paciente, que era um paciente da UPA, eu não tinha o contato do médico, o paciente já tinha ido a óbito, porque o colega não deu o diagnóstico. Acreditem se quiser. Mas o colega de vocês está de prova, que eu tentei. Mas, por isso, vocês têm que dar o diagnóstico, e esse aí é sério. E foi exatamente igual esse aí. Isso aí, na verdade, a diferença é que não tinha um pneu peritônio bonitinho, assim, mas tinha o sinal de Higler, que dava para ver bem que tinha alça fora, gás fora de alça, que tinha pneu peritônio. E não deram diagnóstico. Mas vamos dar continuidade, então, né? Aqui, a gente vai fazer a diferença para vocês verem, né? Nós temos, então, um paciente que tem sinais de abdômen agudo, e abdômen agudo perfurativo. Por quê? Porque onde a Ana está apontando ali tem um pneu peritônio. E a conduta, então, é cirúrgica. Além do pneu peritônio, ele tem sinais de distensão de alças delgadas, que é o empilhamento de moedas, certo? E ali, se você forçar a barra, aqui do lado direito, tem, no canto inferior, na fossa ilíaca, Ana, isso aí, é o sinal de Higler. Esse aí eu não ia forçar a barra para vocês verem, não. Mas o pneu peritônio e o empilhamento de moedas vocês têm que colocar. E tem que colocar que tem abdômen agudo obstrutivo, ou perfurativo, perdão. É a hipótese diagnóstica desse caso, e a conduta é cirúrgica, né? Ok? Como pedimos raio-x de abdômen antes de sair, Ana? Deixa eu só voltar lá. Você pode pedir a rotina de abdômen agudo, né? Vocês podem pedir raio-x de tórax, né? Em posição ortostática, que o paciente vai fazer. Colocam para fazer em AP, mas você pode fazer PA, que é o clássico do tórax, e você faz raio-x de abdômen em AP, posição ortostática e decúbito. Por quê? Para você mudar a posição e justamente ver se tem os níveis, o gás e etc. E aqui, ou você pode fazer o raio-x de abdômen simples, ou o raio-x em posição ortostática em decúbito de abdômen apenas. E aí você também vai ver o pneu peritônio, tá? Então, são essas as opções. Lembrando, tem diferença. Rotina de abdômen agudo foi a que nós falamos previamente, que a coleguinha colocou aí no chat. Tórax e abdômen, posição ortostática em decúbito abdômen. E você pode pedir raio-x de abdômen em posição ortostática em decúbito. Ok? Vamos para o próximo casinho. Paciente, gênero feminino, 78 anos, perdão, com queixas de dor na coluna. Então, nós estamos diante de uma radiografia de coluna lombar, incidências AP e perfil, e nós temos, no AP, já dá para ver uma artrose interapofisária lombar inferior ali, mas se vocês não vissem, eu não ia descontar de vocês, porque aí é um nível mais hard.
E no perfil, coloca o perfil aí, Ana. Então, nós temos colapsos, né, redução da altura de alguns corpos vertebrais, notadamente desses níveis que a Ana está mostrando, que são os níveis de L1 e L3. Como é que sei, professora? Conta de baixo para cima, como a Ana já contou no anterior. 5, aí acima 4, 3, 2, 1. Confirma, né, os níveis. Fora isso, vocês têm que ver se a vértebra tem uma retropulsão significativa do muro posterior. O que é isso, professora? Se a vértebra afastou para trás o muro posterior a ponto de comprimir o canal raquiano, certo? E, além disso, vocês estão vendo que essa coluna ela está com osteopenia. Eu não posso falar osteoporose no raio-x, mas eu falo que tem osteopenia. Então, como é que sairia esse laudo, né? Como é que vocês teriam que colocar? Osteopenia, redução da altura dos corpos vertebrais, notadamente de L1 e L3, onde há colapsos importantes dos corpos vertebrais. Com leve retropulsão do muro posterior de L1. A redução dos espaços intervertebrais, leve redução difusa, né? E os pedículos estão íntegros. Hipótese diagnóstica, fraturas osteopênicas da coluna lombar, dos corpos vertebrais da coluna lombar. Certo? E é isso. Próximo casinho. Paciente, gênero masculino, 42 anos, com relato de dor no joelho. Que beleza. Nós temos aqui uma gonartrose importante. Então, o que vocês teriam que colocar? A radiografia do joelho, aí, esse aí é o... Qual é o joelho? Aqui agora não tem direita e esquerda. Qual é esse joelho? Grupo 3. Isso, Ana. Joelho esquerdo, que a fíbula está lateral e o paciente está de frente para a gente. Então, nós vamos ter osteófitos marginais, redução do espaço articular, esclerose das superfícies apostas, cistos subcorticais, e a redução é importante. Para tirar a nota máxima, bonito, vocês iam colocar impressão, 2 pontos, gonartrose, grau 3, ok? Gonartrose acentuada, enfim, com instabilidade, poderia ser também, aí depende. Na verdade, aí eu já colocaria até um grau 4 nessa paciente. Mas, enfim, colocar gonartrose acentuada, eu já fico feliz. Então, vamos lá. Próximo. Ah, olha, mostra o perfil, Ana, só para eles verem o perfil. Isso. Então, vejam que tem uma redução importante, quase uma anquilose dos espaços femorotibiais, né? E tem também do femoropatelar, redução do espaço. E por que eu disse que é com instabilidade? Volta lá no AP, por favor. Já tem uma alteração do geno dessa paciente, né? Aí lembra, quem valga não cavalga, né? Então, aí já tem alteração do valgismo. Pode passar para o próximo. Paciente, gênero feminino, 68 anos, com relato de intensa dor abdominal ao movimentar-se há 9 dias e constipação há 8 dias. Ué, eu pulei um, foi? Ah, faltou o caso 4. Obrigada.
Então, voltando aqui, na verdade, é o raio-x de tórax agora, de um paciente, gênero masculino, 18 anos, com queixa de tosse e febre há 4 dias. Perfeito. Aqui sim, né? Tem borramento da silhueta cardíaca. Perfeito. Mas antes disso, teria que colocar a técnica, né? O exame tá levemente rodado, mas não muito. Inspiração tá ok, a penetração, como eu falei, dá para mudar. E nós vemos que tem opacidades confluentes, ou áreas de hipotransparência confluentes, ou consolidações confluentes, enfim, como vocês quiserem descrever, acometendo. Aí o terço médio inferior a gente vai confirmar no perfil qual é a localização, e associado a um pinçamento da hemicúpula diafragmática esquerda, né? A área cardíaca está de dimensões normais e os seios costofrênicos estão livres. Coloca no perfil, Ana, para a gente ver no nível. E aí a gente confirma, então, que essa alteração está onde, caros alunos? Na língula? Perfeito, na língula. Ok. Então, opacidade, consolidação na língula, diante do contexto clínico e da faixa etária, a hipótese diagnóstica é pneumonia para esse paciente. Ok? Próximo casinho, agora sim, TCE, de uma paciente, gênero feminino, 68 anos, com relato de intensa dor abdominal ao movimentar-se há 9 dias e constipação há 8 dias. A gente está no raio-x, na tomografia computadorizada do abdômen, fase sem contraste. Pode ir baixando, Ana. Tem uma esteatose importante, essa paciente, né? Deixa eu ver. O fígado está meio menos denso que o baço. Tem área poupada de esteatose. Mostra para eles a área poupada de esteatose, Ana. Volta um pouquinho. Aí. Junto ali da fossa da vesícula biliar. Isso, perfeito. Aí pode passar. Bom, a gente está começando, para aí um pouquinho. A gente está começando a ver um borramento, que a gente chama de adensamento da gordura mesentérica, à direita, né? Comparem o flanco hifocilíaco à direita com a esquerda, como está bem mais borrado. Isso, aí está o adensamento, em comparação com a gordura mesentérica do lado esquerdo, que está mais livre, né? Pode baixar. Pode descer. Vejam que no exame sem contraste, a gente tem uma dificuldade maior de delimitar as estruturas, né? Quando isso acontece, principalmente quando você está suspeitando de uma lesão com coleção, né? Um processo inflamatório infeccioso com coleção, com abscesso, tem que injetar contraste. Vamos, então, passa para a fase portal já, para a fase venosa, por favor. Sobe de novo. Lá para a fossa ilíaca direita. Pode subir mais. Certo, vai descendo aí, por favor. Então, a gente já viu o borramento da gordura, o adensamento, é o famoso sinal da seta. Você tem que olhar com maior cuidado para aquela região, principalmente diante de uma dor abdominal difusa. Primeira coisa, afastar se não tem pneumo peritônio.
que você veria se tivesse um pneumo peritônio? Lembrar que o paciente está deitado. Então, o pneumo peritônio estaria anterior, junto à parede anterior. Uns foquinhos gasosos, perfeito, Ana, estariam por aí. E olhar se não tem gás fora de alça, que não é o caso. Então, não tem pneumo peritônio. Vamos continuar descendo. Porque pressupõe-se que a gente está diante de um caso que tem uma irritação peritoneal, né? Um abdômen agudo, enfim, inflamatório, né? E chegamos no seco, aponta lá a estrutura, Ana. Aí o seco, perfeito, tem uma estrutura saindo do seco. A gente vai olhar se isso é o ilho terminal ou se é o apêndice. Ali parece ser o ilho terminal. E é aqui onde a Ana está apontando, certamente é o apêndice, por quê? Continua, pode descer. E a diferença é o seguinte, a gente vai olhar a estrutura que termina em fundo cego e a que continua. Então, a que termina em fundo cego é o apêndice, ali, exatamente. E se vocês olharem do lado daquela estrutura, volta lá, Ana, sobe. Aí, perfeito. Bem aí. Tem as coleções. Coleção é uma imagem hipodensa com realce periférico, impregnação periférica pelo meio de contraste. É exatamente, o centro é exatamente onde a Ana está apontando. Coloca no coronal, que fica mais fácil para eles entenderem. Isso, aí vai passando aí. Então, tá ali o apêndice, ó, espessado, com um realce, uma impregnação pelo meio de contraste, e ali do lado a coleção, exatamente onde a Ana apontou ali. E a coleção tá do ladinho. Aí, perfeito, coleção. Passa mais, passa mais. Isso, pode passando, vai. Passa mais, passa mais. Isso. Então, o que que você vê? A diferença. Cuidado para não confundir válvula iliocecal com o apêndice, que é o ilho terminal, com o ilho terminal, perdão, o ilho terminal com o apêndice vermiforme. A diferença é justamente essa. A válvula iliocecal, o ilho terminal vai continuar para trás da válvula iliocecal, né? E anterior, melhor dizendo. E o apêndice ele vai terminar em fundo cego. Essa é a diferença. Então, o que eu queria que vocês escrevessem? Vocês poderiam descrever o apêndice, imagem alongada, hipodensa, com impregnação periférica pelo meio de contraste, de parede espessado, compatível com apêndice espessado. Observe-se ainda imagens compatíveis com coleções em adjacência. E a hipótese diagnóstica seria uma apendicite supurada complicada com coleção. Esse é o diagnóstico. Ou apenas colocar apêndice espessado, medindo tantos milímetros ou centímetros de espessura associado a coleções periféricas, ou imagens alongadas com impregnação periférica, compatíveis com coleção. E adensamento, borramento da gordura em adjacência. O aspecto é compatível com apendicite aguda com coleção, supurada com coleção. Ok? Essa era a hipótese diagnóstica desse casinho. Próximo caso. Paciente, gênero feminino, 62 anos, com relato de dor na coluna. Eita, que essa coluna tá feia. Então, já tem uma escoliose à esquerda, a convexidade fala ao lado da escoliose, e aqui a gente tem uma coluna lombar AP, né, a gente vai ver o perfil ainda, mas já no AP, nós vemos que tem uma redução dos espaços intervertebrais com esclerose das superfícies apostas. Perfeito, exatamente ali onde a Ana está mostrando.
A gente vai confirmar isso no perfil. Fora isso, tem alterações degenerativas nas sacroiliacas aí. Mostra aí, Ana, sacroiliacas. Perfeito. Obrigada. O segundo perfil está melhor. Passa para o segundo. Isso. Então, confirma que a gente falou, tem redução dos espaços intervertebrais de L4, L5, de L3, L4 a L5S1, notadamente de L3, L4 e de L5S1, onde há esclerose das superfícies apostas. Há também de L2, L3, mas é mais evidente de L3, L4 e L5S1. Aí, como seria a descrição, então, que vocês teriam que colocar? Escoliose à esquerda, corpos vertebrais de altura preservada, com osteófitos marginais. Mostra os osteófitos aí, Ana. Isso. Redução dos espaços intervertebrais, notadamente de L3, L4 e de L5S1, onde há esclerose das superfícies apostas. Pedículos íntegros. Seria isso. Então, impressão diagnóstica, espondiloartrose lombar. Próximo casinho. Professora, como é que a gente vê a escoliose no perfil? Então, no perfil não é a incidência melhor para ver, mas geralmente as vértebras vão ficar, você não vai ver os corpos vertebrais alinhados não, perdão, mas no mesmo nível. Você está vendo que um está mais, parece que está mais deitado que o outro, até parece que tem redução da altura, mas é porque a vértebra está tá mais angulada. A forma ideal de você ver a escoliose, a convexidade, para que lado está, é no plano coronal, na incidência em AP, ok? Então, tanto no raio-x quanto na tomografia mesmo no axial, você consegue, quando vê para que lado a vértebra está direcionada, você consegue identificar. É claro que não é o ideal porque o paciente está deitado, então, às vezes, falseia a escoliose. Para dizer a escoliose real, o paciente em pé, em posição ortostática. Tá bem? Mas é no AP que nós vemos. Obrigada. Nada. Raio-x de joelhos, né? Tem tanto os lados direito e esquerdo aí, e foi feito com carga para poder sensibilizar essa redução do espaço articular e ver se há uma conartrose. Vejam que tem artrose, né? Menos do que aquele paciente que a gente já conversou. E o que caracteriza, então? Então, seria uma radiografia dos joelhos, incidências AP e perfil, com carga, com osteófitos marginais, nos côndilos femorais, nos platôs tibiais, na patela. Redução do espaço femorotibial medial no joelho direito, né? E femorotibial lateral no joelho esquerdo. E, coloca no perfil, Ana, para a gente ver se tem femoropatelar. A esquerda não tem, e a direita também não. Então, só femorotibiais. E o aspecto, aí a impressão diagnóstica é gonartrose. Ok? Próximo casinho. Paciente, gênero feminino, 73 anos, com queixa de dispneia. Nossa, esse caso tá bonito. Então, o exame está rodado. Questão da inspiração, a gente vai ver só no hemitórax, né? E dá para contar os arcos costais, mas o outro hemitórax vai ficar comprometido essa avaliação. E nós temos, então, uma opacidade comprometendo todo o hemitórax esquerdo associado ao velamento do seio costofrênico e elevação da semicúpula diafragmática até. Se o estômago, a bolha gástrica está mais alta ali. E a retração da traqueia, essa informação é fundamental.
Impressão diagnóstica, hemitórax opaco com retração da traqueia. Quais são as causas? Aí vocês iam colocar, né? Causas de hemitórax opaco com retração da traqueia. Uma atelectasia importante retraindo a traqueia, uma pneumectomia, que não é o caso, e essas são as causas mais específicas, assim, mais importantes. Mostrando o perfil, Ana. Foi até tema de discussão nossa, de tutoria, né? Vejam, ó, que a gente não vê o recesso posterior do seio costofrênico esquerdo, a gente só está vendo do direito. E a bolha gástrica realmente está mais acima, então realmente há uma telectasia ali, está retraindo tanto a traqueia quanto a hemicúpula diafragmática. E o recesso posterior do seio costofrênico direito está íntegro, está livre lá, está bem evidente. Perfeito, isso aí mesmo. Ok? Próximo casinho. Paciente, gênero masculino, 54 anos, com relato de tosse produtiva 2 semanas. Então, a gente tem um paciente com relato de tosse produtiva. E vai avaliar toda a questão técnica, né? Esse exame está centrado, a questão da inspiração. Conta quantos arcos tem aí, Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respirou pouco, então foi pouco inspirado. E nós temos, então, comparem a direita com a esquerda, uma opacidade que parece que mantém a borda cardíaca, como a gente vai confirmar no perfil, né? Então, uma opacidade no terço médio do pulmão direito, uma consolidação no terço médio do pulmão direito, tem até broncograma aéreo aí, se você avaliar. Então, área cardíaca, mede o tamanho aí da área cardíaca do índice cardiotorácico, por favor. Tá meio limítrofezinho, que a coluna dele é meio torta. Então, a área cardíaca de dimensões limítrofes, aumentadas, e os seios costofrênicos estão livres. Quando a gente for para o perfil, a gente vai confirmar, mas está parecendo que é lobo médio mesmo. Vamos ver se confirma. Perfil, lobo médio com superior. Olha. E é isso mesmo, ó. Pega uma parte, pega lobo superior, né, mais precisamente, mas tem uma partezinha ali. Então, especificamente, vocês tinham que escrever na chave da prova. Opacidade ou consolidação, com broncogramas aéreos, acometendo o lobo superior direito. Há uma proeminência lá também aqui que dá para verificar. E aí, diante das hipóteses da clínica do paciente tosse produtiva, primeira hipótese você ia colocar como processo infeccioso, né? Mas não dá para descartar a possibilidade de processo neoplásico, porque isso aí pode ser uma massa, uma opacidade configurando massa. A conduta é prosseguir investigação com tomografia computadorizada com contraste, porque você vai precisar ver se saiu uma massa ou não, ok? Então, primeira coisa, colocar qual é a localização, qual é a alteração, né, uma opacidade, a localização, as hipóteses, e tem que colocar como você ia fazer o desfecho do caso, né? Ok? Próximo caso, acho que tem mais um, né, Ana? Ou acabou? Acabou, professora. Perfeito. Então, era isso, caros alunos. Eu vou deixar, então, para a gente discutir, para não ficar cansativo, a prova teórica no sábado. Deixa eu só parar aqui a gravação.